Fala galera, eu sou o Leandro e hoje eu tô aqui com Fala, meu Lucas. amigo, como você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Bem também, mano. Início de mais uma semana, Início de mais um mais um podcast. podcast. E no episódio de hoje a gente tá com uma ideia diferente, né? O Lucas trouxe essa ideia pra gente. Eu queria que você explicasse um pouquinho antes da gente É, começar. então, eu senti um pouco de a gente trazer mais proximidade, a gente começar se apresentando um pouco mais, eu e você, e também colocar aquilo que é realmente a nossa jornada. Esse foi o quesito do podcast, e eu acredito que essa nova linha vai ser maneira não só para nós, mas também para os nossos pessoas que assistem com a gente, né, que estão crescendo com a gente. Então, daqui para frente, queremos apresentar um pouco mais de nós, daquilo que está acontecendo conosco na nossa semana, o que Deus tem vindo a conversar conosco, experiências. Não vamos perder o quesito das entrevistas também, algo que a gente quer continuar, mas queremos trazer um pouquinho de vocês para mais perto de nós e colocar realmente aquilo que Deus tem feito na nossa vida e ser um testemunho do que Ele é, de quem Ele é para mim e para você. Sim, sim. E é tudo. É um projeto novo, né? Mas que É, já tá com mudanças. Quem tá assistindo mesmo, né? Vendo o episódio assim, não tá só escutando, já viu que a gente tá em um estamos cenário num cenário novo, novo. com agora um quadro novo, né? Que é nós dois e, cara, grandes É isso expectativas, vai dar aí. certo, né? O Lucas, que mostrou essa ideia para mim, vem acompanhando um pessoal que vem dando muito certo. E é uma ideia legal, né? Continua sendo um podcast, É, só que mais com íntimo. uma ideia É. diferente, né? Hoje a gente aqui vai falar um pouquinho mais sobre o Vozes do Reino em si, só que o Lucas deu a ideia de, nas próximas vezes, a gente ir falando de tópicos da Bíblia, tópicos da nossa vida É, mesmo, e a gente vai trocando uma ideia com vocês, né? Às vezes a gente pode até colocar umas caixinhas no Instagram, sim, aí vocês podem colocar pergunta que vocês têm, alguma coisa que vocês queiram falar. Se vocês ainda não seguem a gente, o nosso arroba é vz_podcast, né? E eu é acho que é isso. VZ underline reino, não? Errei. Você corta Tá lá na tudo hora. certo. Dá tudo certo. A gente coloca aí o arrobazinho pra não dar erro, mas é isso. Eu acho que a gente tá crescendo como podcast, a gente tá crescendo como dupla também. E eu acho que isso é genuíno. Eu acho que vocês também vão gostar de acompanhar com a gente e ver o crescimento e ver o que Deus tem feito na nossa vida. E eu acho que sem mais demora a gente tem que fazer o que a gente sempre faz. E essa é a parte também do nosso novo quadro, que nós fazemos sempre uma oração antes de começar, mas eu senti no coração de a gente colocar isso para vocês também, trazer vocês para essa parte e ver que não é para nós, o que nós estamos fazendo realmente é para Deus. Nós queremos apontar para Deus em tudo que nós fazemos. Então, vamos orar e Vamos orar. Você que tá aí, ó. Se você conseguir fechar o olho e orar junto com a gente. só não feche se estiver dirigindo, por favor. Não feche o olho quando você está atrás do carro. Jesus, take the wheel. Aí já é muita fé, mano. Por favor, segura aí o volante com o olho aberto, mas sintam-se livres para se juntar em oração conosco. Amém. Amém? Você quer orar? Pode ser? Beleza, então. Deus Pai, nós vimos mais uma vez perante o Teu nome, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus. Nós queremos que esse podcast é algo que foi plantado nos nossos corações por você, Pai. Então, nós queremos apontar para o Senhor em tudo que nós fazemos, todos esses quadros, todas as mudanças, nós queremos que tenha sido o Espírito Santo que tem nos guiado para trazer o formato que já está no coração, no seu coração, Pai. Então, nós já te entregamos esse podcast confiando e sabendo que é tudo para Ti, Pai, e que tudo veio de Ti, Deus. Você vem nos abençoar e que o Espírito Santo possa estar liderando essa conversa e que aquilo que vai ser aqui falado, Senhor, venha diretamente dos céus, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, galera. Fique com a vinheta, viu? Fala, galera. Estamos aqui de novo. Cara, a gente também quer aproveitar para mostrar o copinho. Nós estamos querendo lançar aí umas linhas de mexer. E eu tô apaixonado por esse copinho. Ele é térmico, ele, ó, não pinga, ele é bem maneiro, tem uma abertura fácil no topo, ele mantém o copo quente ou frio, dependendo do que você tiver lá dentro. Tem o nosso logozinho. É nosso logo muito top, Vamos colocar viu? uma foto para vocês verem melhor, mas assim, eu gostei muito e se você estiver interessado, entra nas mensagens, manda uma DM para nós e nós vamos Lá nas fazer o nossas redes que sociais. Que é um copinho que, ó, tô apaixonado. patrocina Muito por nós aí, bonitinho, patrocina viu? a gente onde vocês for.
que vai ser uma bênção. Mas é isso. Cara, começar, vamos entrar. Hoje eu queria falar sobre você também, não sobre mim, eu quero falar sobre você. Já falamos um pouquinho com a sua mãe, né? Isso aí mostrou um pouco da onde você veio. Mas, cara, me conta qual é o seu testemunho. Tipo, você já nasceu assim com uma parte da sua mãe. Ixi, não, não. Vou, não vou demorar muito, não. Não, não, mas eu falo assim, como foi que houve o clique pra você? Você já vinha tendo uma vida com Deus desde pequeno, ou tipo, mudou e houve um Não. momento ali que foi claro pra você? Ixi, foi totalmente ao contrário. É, eu nasci em São Paulo, né? Falo que eu sou do Paraná, mas eu vivi em São Paulo, só que eu não lembro muito de São Paulo. Uhum, Eu lembro tudo do Paraná, então eu falo que eu sou do Paraná, minha família quase toda é de lá, então sou do Paraná, ok. né? Só que lá em São Paulo, com a vida muito corrida, não tinha tempo de ir para a igreja. E na época eu não era cristão, minha família não era cristão, a gente não ia na igreja e fui vivendo, né? Fui vivendo. Aí acabou que a minha mãe ela veio aqui para Inglaterra. Uhum, Eu creio que foi meio que um chamado de Deus, porque tudo aconteceu assim, não vou falar de um dia para o outro, mas foi muito rápido. Porque em ok. questão de poucas semanas surgiu essa dúvida dela de vir aqui para Inglaterra E e ela já já veio a veio. certeza. É. Aí já comprou a passagem, assim, né? Até então, nessa época, meu pai e minha mãe, eles estavam juntos. E eu não lembro muito bem o porquê, mas eu não fiquei com meu pai. Foi quando eu fui pro Paraná. Minha Ok, mãe veio pra cá e eu fui pro Paraná pra morar com meu avô e com a minha avó e com a minha tia. Meu ok. pai continuou em São Paulo trabalhando e eu fui com meu avô e com a minha avó. Chegou lá, mesma coisa. Né? Era cidade pequena, tinha muito mais tempo. Só que a minha família não é uma família muito cristã. Eles acreditam em Deus, sim, só que eles não veem da mesma forma Uhum, que a gente vê, né? Ainda mais lá no Paraná, não sei como é no, no resto do Brasil, mas eu creio que não deve ser muito diferente. É muita festa, muita uhum. curtição, final de semana começa na quarta, Quarta-feira e vai terminar também, quase quarta-feira também. é só segunda e terça que não tem nada. E aí, como eu era jovem, eu andava com os jovens. Eu não cheguei a fazer nada errado, mas eu gostava de sair na Uhum, praça, né? Eu ia na missa, mas eu usava a desculpa de ir na missa pra depois sair, comer aham, lanche com os meus aham. amigos. Sim, a vida típica, né, de, É, de, de jovem muitos não, né? É. brasileiros. Ia lá na época, saía com R$ 20, voltava com troco. Hoje em dia o lanche lá na minha cidade é no mínimo R$ 20. Isso é outra coisa, cara. Os preços estão um absurdo, mas nem vamos entrar por aí. Sim, sim. E até então, sabe, orava pra Deus, tipo, Deus, me ajuda a tirar 10 na escola. Tô passando por alguma dificuldade, me ajuda, Deus, só que eu nunca vi Deus como um pai, nunca Ok, vi o Espírito Santo como amigo, né? E aconteceu que 4 anos depois que eu fui pro Paraná, eu vim pra cá. ok. Vim morar com a minha mãe. Época de pandemia, não saía de casa. E em 2021, Isso foi um pulo enorme, porque você estava no Paraná com toda a liberdade, vários amigos, sempre, quase sempre fora de casa, mudou para um país totalmente diferente, você não falava a língua, preso não. em casa. Mas aí que tá. Eu vim no meio de 2019. Ok. Eu tava no nono ano, eu não cheguei a completar o nono ano. Eu vim no meio. E até então não tinha nada. Não tinha o vírus. Ok. Os rumores foram começar ali por novembro, dezembro, né? E eu cheguei pra escola. Eu fui acho que uns 2 meses, né? Setembro, foi outubro, novembro, dezembro, foi 4 meses, desculpa. 4 meses pra escola, só que eu não falava a língua, eu Uhum. tava aprendendo. E os caras aqui é difícil também de você, tipo, se misturar logo. Até que não, Você conseguiu? foi Deus, né? Porque eu não falava nada, só que tinha as pessoas que zoavam, mas tinha as pessoas Uhum. que me ajudaram. E foi bem tranquilo assim na minha escola. Eu escuto pessoas falando que sofreram bullying e tal, só que
Os caras vinham zoar eu zoava eles, do meu jeito, né? Falando português, tentando falar inglês. E acabou que deu Ficou certo. por Aí ali. veio a pandemia. Fiquei em casa, né? Fiz nada. Acordava, jogava, dormia, jogava. Acordava, jogava, dormia, acordava, jogava. Essa era a Uhum. minha, A rotina. minha, minha rotina. E nessa época eles não tinham me ensinado a usar os aplicativos da escola. Então Ok. nem trabalho da escola eu fazia. Porque ninguém me Você não ensinou, eu não sabia sabia o que tinha que fazer para fazer as coisas. E acabou que foi assim um tempo da minha vida que eu realmente não fiz nada, né? nada. Aí em 2021, quando eu tava começando a ficar mais de boa, a minha tia foi para nossa igreja atual, né, que Uhum. é a Lagoinha Kingston, e ela conheceu através do Instagram. Ela foi uns 2, 3 cultos e ela decidiu me chamar porque já existiu o Legacy. Uhum. Na época era assim 4 jovens, 3 jovens. Só que ela falou: ah, ele tá lá em casa, não Melhor eu tá, ficar preso em tá casa. fazendo nada. Falou: vou chamar o Leandro. Aí ela chamou e eu falei: ah, vou, né? Tô fazendo nada. Uhum. Aí chegou lá, eu fui conversando com o antigo líder de jovens, que é o Thiago e a Ana. Aí eles precisavam de ajuda com a mídia, com a projeção. Ok. Aí ele falou: ah, você sabe mexer no OBS? Eu falei: ah, eu sei um pouquinho. Assim, o básico eu sei. Ele falou: cara, nós estamos precisando de ajuda, você pode vir ajudar nós? Aí eu, tímido, né? Falei: ah, posso. Você quer ajuda? Eu Uhum. ajudo. E, tem um detalhe engraçado: que lá na minha cidade a missa é 1 hora. Uhum. 1 hora, 50 minutos. E eu falei: quanto tempo que é Um culto. o culto? Aí ele é 2 horas. E eu, quê? 2 horas? Se eu morria pra ficar 1 hora lá na missa, imagina 2 horas na É. igreja. Eu fiquei, meu Deus. Aí eu falei: tá bom, né? Aceitei, assim. Vou ajudar. E naquela época eu não andava muito de bus Hum. pra lá e pra cá. Hoje em dia eu consigo me virar. Só que naquela época eu não tinha a mínima noção. Aí ele marcou comigo 6 horas pra chegar na igreja. Falei: beleza, saí de casa cedo, fiz tudo certinho. Só que chegou no meio do caminho, eu me perdi. Boa. Porque no aplicativo mostrava uma coisa e não tinha o busão. Uhum. Não era, eu não ia pegar um busão vermelho, eu ia pegar o busão aleatório lá e eu não achava o ponto. Aí, nossa, aí eu andei pra achar. Aí foi quando eu comecei a perguntar e as pessoas não sabiam me ajudar. Aí eu tive que ir na estação de onde eu tava perguntar e eles falou: ó, você tem que ir ali. Aí eu falei: tá bom. E assim, era na rua de trás. Nossa. Eu andei tanto, mais tanto, o negócio era na rua de trás, só que não tinha uma placa, não Uhum. tinha nada, era só um poste assim. E o busão parava ali e seguia. Aí eu tá. Nisso eu tinha que chegar às 6 horas, né? Já era 7 horas. O Eu já culto começa tava, às 7h30. eu já tava atrasado. Falei: não, vai dar certo. Aí o ônibus começou a olhar, aí no celular dava uma rota e o busão tava fazendo outra. E eu, meu Deus, de onde é que eu tô indo? Meu Deus, por que que eu fui aceitar isso? Eu vou me perder aqui. E acabou que no final deu certo. O ônibus parou onde tinha que parar. Isso já eram umas 7h20. Parou lá na estação de Surbiton. Aí eu falei: não, agora eu já tô aqui, vou correndo, né? Fui correndo, cheguei lá às 7h30, na hora do culto. Já tava tudo pronto, o que era pra eu fazer. Não ia dar. Aí ele botou eu lá só pra ficar assistindo e cuidando do computador, né? Que eu tava cuidando da live. Aí Aí começou aí o meu, A sua caminhada na a, Lagoinha. a minha caminhada na Lagoinha. O primeiro dia já foi Meu servindo, Deus. depois desse dia não parou Não parou mais. mais. Aí eu fui crescendo, né? Depois disso fui indo mais pro Legacy. A minha tia parou de ir pra igreja porque ela teve que ir pro Brasil fazer uma cirurgia e eu continuei indo. Da minha casa até a igreja era 3 ônibus pra ir, 3 ônibus pra voltar. E eu firme e forte, continuei, fui servindo, fui conhecendo o Uhum. pessoal,
tendo amizade com eles. Mas nisso você já tinha tido, tipo, um encontro com Deus? Tipo, Não, não, até aí não. não. Você Eu tava tava servindo, ajudando. ajudando lá, mas ainda não era É, assim um convertido, vá. não. Eu era. Tipo assim, eu fechava o olho, né? Só que né, até então nada acontecia. Nessa época eu ainda trocava tudo. Eu chamava o pastor de padre, falava que o culto era missa, trocava tudo. É, aí foi passando um tempo. Acho que eu fiquei tipo uns 5, 6 meses assim, só servindo. É, aí tipo, pra mim não teve um estalar. Eu falei, não, é isso aqui que eu Uhum, quero seguir. Foi meio que uma chama que foi crescendo, conforme o tempo passava, eu ia servindo. Eu ia orando mais, eu ia lendo mais a uhum, Bíblia, ia acontecendo mais as coisas, a minha chama lamentando. foi aumentando. E eu lembro que assim como a minha mãe falou, eu também não fui lá na frente aceitar Jesus. Foi um processo onde o pastor saiu de lá de onde ele estava, o pastor Rodolfo e o pastor Douglas saíram de lá de onde eles estavam e foram até mim. Uhum, No meio, não lembro se foi no meio ou se foi no final, mas eles oraram comigo, falando, você quer aceitar Jesus? E eu naquela época eu falei, eu quero sim. Eles falaram, se você quer aceitar, repete o que a gente vai falar. Aí eu repeti e naquele momento foi quando eu aceitei Jesus, né? Lá no meu cantinho. uhum, E dali pra frente foi só crescendo, só amém. crescendo. E detalhe, naquela época, no primeiro culto que eu fui mesmo, eu, eu recebi duas palavras de pessoas totalmente diferentes falando que o meu lugar era ali no púlpito. Eu não sabia pra quê, só sabia que eu tinha uma palavra na Uhum. minha vida. Aí eu já falei, meu Deus, será que eu vou ser pastor? Mas, nossa, o quê? Aí eu me prendi nisso e não abri os horizontes. Fiquei pensando que era só isso. Aí fui tendo, né, cada vez mais encontros com Deus, fui me relacionando cada vez mais, as coisas Uhum. foram acontecendo. Na igreja, pessoas saíram e entraram, jovens É. entraram e saíram. Muita coisa assim foi acontecendo, eu continuei firme. é, eu fui vendo os cuidados de Deus na minha vida. Na época que teve jovens que iam na igreja não tanto por Deus, mas pelas outras pessoas, Uhum. foi uma época que Deus me apresentou pessoas de outra igreja que iam na igreja por Deus e não por causa de Não, outras pessoas, que me ok. ajudaram a continuar firme, né? Eu, inclusive, até pensei em mudar de igreja, só que eu falei, não, eu tenho um chamado aqui, Deus quer eu aqui, e também eu Uhum. não sentia Deus falando que, eu quero que você Mudo de mude de igreja. igreja. É, então eu falei, não, isso é só vontade, porque a gente é jovem, né? Na época eu era mais jovem, eu devia ter os meus 17 anos, acho que eu não tinha nem Novo, então. 18, ou devia ter 18. E as coisas foram acontecendo e eu continuei, né? Hoje em dia, graças a Deus, nós está com o pessoal bom lá, Amém. pessoal, uma galerinha legal, uns jovens legais. E nesse ano eu me descobri assim, achei um negócio que é achei o teclado, né? Que é algo que eu gosto de fazer, que eu tô tocando agora e servindo na igreja. Amém. Tem sido uma bênção. E sim, sim. E foi algo que eu descobri, que eu vi o filho do Leandro, o Thomas, né, tocando, aí eu cheguei nele assim e falei, ô, como é que você faz isso? Aí ele começou a me ensinar o que ele sabia, fui fazendo, fui aprendendo o básico do básico, e eu vi a palavra que no primeiro dia que eu tinha ido na igreja se concretizando, que um dia eu estaria naquele púlpito. Uhum. E não era do jeito que eu pensei É, que era pregando, e sim tocando, né? E sim sendo um levita do levita. Senhor. E fui vendo que as promessas de Deus, elas, quando você tá no caminho dele, elas acontecem.
talvez eu poderia, elas acontecem no tempo dele, né? Talvez eu É. poderia ter aprendido antes, só que como tava todo aquele bololô acontecendo, né? Dos jovens, eu poderia aprender, só que usar o teclado para, tipo, tocar outras coisas, Uhum. né? Porque a gente sabe, a gente que é cristão sabe que é fácil a gente tocar outros estilos de É. música, porque são os estilos que engajam mais, que o pessoal conhece mais. Ainda mais a juventude, né? Tipo, ainda tá muito. Assim, tem muita gente presa, óbvio que não só jovens, mas, tipo, muito presa a trend, a coisas que tá acontecendo. E aí você acaba que tem muita Isso. música que não é. Que não vem de Deus, né? E tá nas trends. Então, pra você dar um pulo e pisar fora, assim, do que é o plano dele, é fácil. Não, os caras ensinam, tipo, jeito fácil de tocar a música. É, Se você tocar, principalmente no teclado, e postar em uma rede é. social, todo mundo engaja. E todo mundo vai falar: Meu Deus, como é que você faz isso? E naquela Uhum, época eu podia. Né, eu postava mais coisas no Instagram naquela época, eu podia ir para esse lado. E tem até uma história interessante que nessa época eu até tentei tocar violão. uhum. Só, eu comprei o violão, só que eu tentava tocar. E eu, nossa, não gosto disso aqui. Não, acho que essa praia não é pra mim. Tentei, né? Ir pro lado dessa música nessa época, só que ainda não era o meu. Não era seu instrumento ainda. Não era a hora de exercer o chamado que Uhum, Deus tinha pra mim. Aí hoje em dia, Deus né, ele vem me dando essa vontade de melhorar cada vez mais no teclado, que tanto quando o Arthur veio, sempre que eu falo com alguém que é muito bom na música, eu uhum. já faço pergunta, o que que você faz, quantas horas você treina, o que que você fez para ser tão bom aí, porque eu tenho vontade de melhorar. Se Deus quiser um dia talvez ser um diretor musical, Uhum, ou sair tocar aí pelas igrejas, assim como o Caio faz, né, um sim. amigo nosso. É uma vontade que eu tenho agora que cada vez cresce mais. E cada Amém. vez eu tento melhorar mais, fazer alguma coisa diferente, né, Pra honra e para glória honrar a dele. Deus. E eu tenho assim um compromisso comigo que eu não toco o teclado, eu não uso para tocar nenhum outro estilo de música. Só louvores e Amém. hinos, Amém. né? Eu falei para Deus que se eu fosse ficar no teclado, né, na época, eu ia usar o teclado só pra honra e glória dele. Uhum, E nunca toquei, assim, ou, tipo, um estilo de música, tipo, vulgar, uhum. com Do mundo, palavras assim. feias. Não. O máximo, assim, que eu tentei foi tocar um Interestelar. Ah, acho que todo pianista tem que tocar ele uma vez na Mas quem vida, me né? segue no Instagram sabe a paixão que eu tenho por esse filme. É um filme que eu assisti com o Josué, inclusive. Nossa, ok. Nossa, é um filme muito bom, assim. Até fiz um post recentemente Ficou falando, bonito o post, eu vi. pra quem não viu, é, era eu juntando, assim, Jesus com uma frase que tem no filme, que é a terceira lei de Newton. Uhum, Que lá eles falam que pra você chegar em algum lugar, você tem que deixar algo pra trás. Aí eu tava pensando, assim, né, nessa frase, né? E eu falei, nossa, vou escrever. Aí eu fui escrevendo e saiu um texto que o pessoal elogia, né? não, o texto Mas ficou toda vez que eu bonito. olho, eu falo, não, eu podia melhorar isso, eu podia melhorar aquilo. Mas saiu, acho que foi do jeito que Deus queria, que Sim. era falando que, né, naquela época, antes de Jesus vir pela sua primeira vez, o pessoal tava todo mundo perdido, tava todo mundo no pecado, Uhum, seguindo somente a carne, né? Porque eles até então não tinham o Espírito Santo para seguir no Espírito. E o ser humano, ele aprende, principalmente quando criança, ele faz o que o pai faz, é, ele faz o que a mãe é um faz, espelho. ele segue o exemplo, né? E se Uhum, as coisas continuassem daquele jeito que estavam, e as pessoas não só ia descer, não iam para lugar nenhum. Deus, naquela época, ele via que seus filhos não estavam fazendo a vontade dele. Foi aí então que ele mandou o seu filho Jesus, né? Que veio lá do céu aqui na terra, deu essa honra pra gente.
viveu a sua vida como, mesmo sendo Deus, viveu a sua vida como ser humano Uhum. e morreu por nós, para que a gente pudesse, para que a gente pudesse chegar no céu. E aí foi quando eu juntei a terceira lei de Newton, né? Que para a gente chegar no céu, para a gente sair de um lugar e chegar em outro, a gente teria que perder algo, que foi a morte de Jesus. Mas, como todos sabem, né? Glória a É, Deus, não ficou lá, ele, né? ele, ele venceu a morte. Ele sim, ele morreu, mas no terceiro dia ele venceu a Ressuscitou. morte e É, ressuscitou. amém. Amém. E é isso. Não, o texto realmente ficou muito bonito. Ficou muito bom mesmo. Quem quiser ver certinho, vai lá no Instagram, A que lá, gente. lá tá melhor. É. Não, mas top, mano. É isso, né? Tipo, algo que eu tenho visto muito é mesmo essa disposição de servir, né? E o que, apesar de você não ter tido assim um momento que, tipo, Deus veio e mudou a minha vida por completo, mas foi ao caminhar, foi ao servir, né? Foi você estar inserido no ambiente que te leva para perto dele, com pessoas que apontam para ele, e você tá servindo na obra e foi quebrantando o coração ao ponto de você entender que realmente o caminho é ele, né? Assim, Deus, ele mudou a minha vida por completo, porque naquela época só eu ia na igreja. Né? Como eu falei, Ônibus, 3 anos. ônibus, 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar. Aí passou um tempo, a minha mãe começou a ir, ela queria passar um tempo comigo e ela decidiu que o sábado dela seria comigo. E como o culto lá na nossa igreja é no sábado, Uhum. ela começou a ir no culto no sábado. Ela foi crescendo, ela chegou lá toda tímida também, assim como todo mundo que chega em um lugar É. novo. Só que a minha mãe, como as pessoas que conhecem ela sabem, ela não fica parada, ela não consegue Uhum. ficar parada, ela tem que se movimentar. Começou a servir, nós dois começamos a servir, aí a gente veio orando pelo Toninho, que é o meu padrasto. As pessoas da igreja vieram orar pelo Toninho, né? Orar com a gente pelo Toninho. E o pastor falou para minha mãe: não deixa ninguém sentar do seu lado. Se tem alguém no seu lado esquerdo, não deixa ninguém sentar no seu lado direito. Se tem alguém no seu lado direito, não deixa ninguém sentar no seu lado esquerdo, porque É esse é um o ato lugar do seu profético, marido. né? E passou um tempo, eu não sei exatamente quanto tempo, mas foram mais de Foi, foi, seis foi um meses. tempinho, eu lembro, não, acho que talvez até foi mais. Um ano, será? Capaz, porque eu lembro que quando eu cheguei na igreja, a sua mãe já falou isso pra mim logo assim de cara, sabe? Tipo, meu filho tá aqui, mas tô orando pra Deus trazer o meu esposo e tal, porque eu também, tipo, tava voltando, mas aí tinha minha família que não tava bem e tal. Aí ela falou, eu entendo, mas eu tô orando, então ora pela sua família também. E isso foi um tempinho, filho, até... Eu lembro que também, mas foi, foi muito engraçado, assim, que eu lembro de o Toninho não estar, mas depois eu lembro do Toninho só tá em todo lado. Tipo, do nada eu pisquei, cara, eu não lembro, assim, eu sei que ele não, tipo, ele foi algumas vezes na igreja de Woking, e foi lá que ele, tipo, aceitou Jesus e tal, mas eu não lembro, tipo, quando foi que ele começou a vir na nossa igreja, porque do nada ele só tava servindo de um lado pro outro e não parava, então, mas aí eu entendo assim também, que eu vejo, tipo, cara, essa, essa não, a persistência da sua mãe nesse lado, assim, cara, foi algo que eu gostei muito de ver, porque já quando eu cheguei, ela já falava de tipo, não, ele vai vir, não, Deus vai chegar e Deus vai transformar e Deus vai. E eu, tipo, amém, amém. E não duvidando, mas tipo, amém. E tipo, realmente, assim, não passou muito tempo, ele tava lá servindo, adorando, e eu, tipo, cara, Deus é muito bom, cara. Aconteceu. É, Foi até engraçado o dia que ele foi lá, porque a primeira vez que ele foi, eu não fui. ok. Eu tive que trabalhar. No meu antigo trabalho, e eles tinham uns problemas ali com o meu horário. É. Porque eu cheguei neles e falei, ó, eu posso trabalhar qualquer dia, menos o sábado. O Hum. sábado eu não trabalho por causa da igreja. Aí, não sei o que aconteceu, que me botaram no sábado. E eu falei, ó, não posso, não posso, não posso. E eles não faziam nada.
Aí tinha. Chegou sexta-feira à noite. Eu falei, gente, e aí? Ele falou, não dá, estamos tentando. Aí chegou no sábado, eu mandando mensagem, o cara mandou, ó, se você quiser faltar, você pode faltar, mas a gente vai ficar com pessoas a menos. E naquela época era o Hanif. E o Hanif, ele era o melhor gerente, assim, Uhum. que eu já trabalhei com. E ele nunca deixava eu na mão. Aí eu falei, pô, ele nunca me deixa na mão, também não vou deixar ele na mão. Ele falou, se você quiser, você pode faltar. Eu não vou fazer nada. Porque, né, era o dia Uhum. que você falou, e não era ele que fazia os horários, era outra pessoa. Por isso que aconteceu esse problema. E eu falei, não, pô, vou ir, não vou deixar você na mão. Aí eu fui, trabalhei e tal, deu 11 horas, bati o cartão, eu fui Foi embora. embora. Aí a minha mãe, ligações da minha mãe, mensagem, Toninho veio no culto, Toninho veio no culto. Eu, oxi, Toninho foi no culto. Aí eu cheguei lá, não tinha nem minha mãe e nem o Toninho em casa. Eu falei, ô, Toninho foi no É, culto. Aí já chegou, já falando, tal, ele, vou voltar semana que vem eu tô lá. E na minha família foi assim, os amém. três. Foi um culto e não parou mais de ir, Amém. né? Amém. Foi algo que Deus, assim, é, ele Deus honrou transformou e mesmo a fez. casa, né? Sim, sim. E hoje em dia, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Amém. Graças a Cara, e é uma Deus. família muito abençoada mesmo. Você, tipo assim, quem faz parte da Lagoinha não consegue não ter alguma coisa pra falar deles, porque, tipo, eles não param. Tipo, a Débora não para, o Toninho não para. Todos eles gostam muito mesmo de servir ao Senhor. Não servir a Lagoinha também, mas servir ao Senhor, fazer o melhor pra Ele. E a gente já falou isso aqui muitas vezes também, e eu falei quando foi o episódio com sua mãe, né? Mas é isso, tipo, o amor que vocês dão pra Deus, ele devolve também, tipo, é lindo ver como a sua família funciona, então, é, cara, tem sido uma bênção mesmo também servir do vosso lado e ver, tipo, como que uma família realmente pode servir a Deus quando ela tá focada em Deus. Eu acho que isso é o grande foco, vocês estão buscando a Deus como família. E hoje em dia, todo mundo lá em casa fala. Tipo assim, eu não lembro como era a minha vida no sábado antes da igreja. Eu não. Naquela época da Uhum, pandemia, naquela época que eu ainda não ia na igreja, mas já morava aqui, eu não lembro o que eu fazia. Pô, eu não devia fazer nada nos sábados, porque hoje em dia eu não vejo meu sábado uhum, sem a igreja. uhum. Porque faz tanto tempo, né, que a gente está lá, É, servindo, tendo nosso comprometimento com Deus. Sempre a gente não falta, é, tento servir certinho e não me vejo mais sem uhum, no sábado sem a é. igreja. Pra mim também, tipo, pra mim é o ponto alto da minha semana. Tipo, eu sei que a minha semana começa e termina de sábado. É tipo, ok, bom, chegou sábado, hoje é dia de servir ao Senhor. E depois chega domingo, é ok, sábado tá vindo. Mais um sábado. Então, pra mim é isso também, tipo, tá na casa do Pai, servir, tipo, tá crescendo lá. Virou, tipo, o melhor lugar mesmo pra estar, né? Hum, Eu tive muitos sábados, assim, fora da igreja antes, né? E, cara, E sábado, tipo, para quem é do mundo, é o é pico da o pico da semana. semana. É o pico da semana pelos motivos errados, né? É, Mas é, tipo, sextou, sextou e agora sábado. sábado, não trabalha domingo, É. pode Não trabalhou sair, sábado, não. pode sair, voltar a hora que É, quiser. E pra gente é o contrário, né? Pra mim é o melhor, tipo assim, é a melhor maneira. Eu falo isso mesmo porque não é da boca pra fora, e não é porque é um cristão e tal. Não, é porque realmente, cara, tipo, não há satisfação maior do que quando você tá servindo na casa do pai, tipo, não há. Pelo menos eu vejo assim pra mim, não há nada que eu possa fazer, não há outras coisas que tragam a satisfação do que é tipo a gente chegar lá e como um corpo entregar o nosso melhor a Deus, quer seja no Welcome, quer seja nos Rockets, que é tipo as crianças, quer seja no louvor, independente do seu ministério, cara, tá servindo e fazendo aquilo que Deus te chamou pra fazer,
traz uma gratificação, uma satisfação tão completa que é aquilo, pra mim é realmente o alto da semana, é isso, é chegar num sábado e poder estar ali com vocês, servindo e olhando para as pessoas e vendo como que cada um tá crescendo e tem sido uma bênção mesmo poder fazer parte disso. E a Lagoinha, cara, tem sido casa, tem sido uma casa. Lá tem realmente. É. Tá sendo. A gente tá vivendo um momento muito bom. Passamos umas tribulações, né, no passado, que afetaram muito esse ano, Uhum. mas o que Deus vem fazendo, o que Deus vem. As pessoas que Deus vem trazendo É, e o que Ele tá fazendo lá no meio, lá no nosso meio, vem sendo gigante é. e a gente todo culto consegue ver o tipo Um mover de Deus o ali, mover cara. de Deus acontecendo e vem É, sendo muito bom, vem sendo muito bonito. As pessoas que estão mudando, a Michelle e a Juliana são o próprio exemplo, também. que pô, foram da água pro vinho, É. né? E lá o Josué também, Josué que chegou lá quietinho e depois já Josué tá virou outra fazendo falta. pessoa. É, a gente tá vendo a mudança e reflete até um pouco daquela época dos jovens que eu falei, né? Que os jovens iam lá por causa das pessoas, não por causa de Deus. E hoje em dia a gente vive um momento que é o contrário Uhum. daquilo. Então, se eu penso assim, se naquela época aconteceu as coisas, a gente passou pelas tribulações, imagina agora, É, então, que a gente está vivendo as coisas boas, imagina as bênçãos que a gente vai viver é, do Senhor. é. Porque agora a gente está plantando, né? Às vezes as pessoas falam, por que que vocês servem toda semana? Por que que vocês vão toda semana? Porque a gente entende que esse momento não é um momento de colheita, é um momento de Hum, plantação. Então a gente está plantando com fé e esperança de que Deus vai trazer novas pessoas para que no futuro é, a gente tenha mais pessoas para que aí sim a gente possa ter um sábado que a gente vai poder só sentar mesmo e assistir o uhum. culto, né? Que vai ter outros músicos nos É. nossos lugares, que vão ter outras pessoas para montarem as luzes, para, não sei, passar o Hoover. E a gente, né, vive nisso. Ainda mais por ser uma igreja que também não é tão. É uma igreja recente, acho que tem 5 anos. Acho que coisa assim, 5 anos, acho. É, tá no seu começo, tá crescendo e a gente já tem uma galera legal, a gente já tem Já. umas pessoas legais, a gente já tem pessoas com muita habilidade, muita noção, e a gente tá vivendo nesse propósito. E toda vez que eu penso nisso, eu lembro do Marcos Telles falando, lá no Amado Timóteo, querido Timóteo, Uhum. não sei, quando ele fala que ele nunca tinha visto um pastor falando que seu campo estava cheio de trabalhador, que sempre era o contrário, que É, ele tá faltando. sempre tá faltando e que ele vivia orando para Deus trazer trabalhadores. E ele fala algo que me toca muito, que é que o evangelho é justamente isso, né? É viver em total dependência de Deus. Uhum. E esse momento que a gente está agora, a gente está, né, vivendo eu não vou mentir, às vezes eu chego lá e falo, meu Deus, tem que montar isso, montar aquilo, fazer É. isso. Eu ainda Dá um eu pane vou, eu às vou vezes. tocar ainda. Aí às vezes nós não tem muito tempo para montar as coisas, aí já vai, aí as paradas não dá certo porque não montou com tempo, aí É, nós tem que dar um jeito. Só que o legal é que no final sempre dá certo. sempre dá. No final sempre dá bom. No final Deus sempre se faz ali presente junto com a gente. E isso é o que mantém a minha chama acesa. Saber que, independente de qualquer coisa, Deus cuida da casa dele. Uhum. Deus ele não desampara os seus e ele está É, sempre ali com a gente. é. Né? Isso eu consigo ver claramente. Diferente de muitas pessoas que elas falam que querem, tipo, ver Deus. Eu,
eu consigo ver Deus em cada detalhe, em cada Uhum. coisas que estão acontecendo ali, eu consigo falar, tipo, Deus tá no meio, não é por acaso, né? tem um mover do Senhor ali acontecendo. Sim. Não, é verdade, tem, cara, assim, pra quem não sabe, a nossa igreja, ela aluga o espaço, né? Tipo, não é Isso. um espaço nosso. Então, às vezes a gente fala, tem que montar e tal. É que tem que montar a igreja toda. Tipo, tem que desmontar a outra igreja, a gente tem que montar a nossa, depois no final tem que desmontar a nossa e voltar a montar a deles. Então, assim, é trabalhoso, mas tem dias que realmente, tipo assim, quando é dia de evento ou quando tem alguma coisa assim fora do normal, que não dá pra montar tudo com o tempo, é uma confusão, cara. É É, uma confusão. Tipo, já teve sábado da gente ter 15 minutos pra montar tudo porque só atrasou. Aí tem 15 minutos pra montar tudo e o culto vai começar às 7h30 e se vira. sim. E tipo, mesmo no meio da bagunça, mesmo no meio de tudo, cara, Deus sempre se faz. E eu acho que, pra mim, cara, eu acho que isso realmente também é uma das coisas que mais me motiva a servir ali, é porque eu vejo que Deus tá no meio, sabe? Porque a obra dele não é em vão quando ele realmente tá sendo honrado e quando a gente tá apontando pra ele, ele não deixa as coisas dele de qualquer jeito e não vai fazer de qualquer jeito. E tem sábados lá que, tipo assim, as coisas não tá fluindo, só tipo 7h29 não tá nada fluindo, mas bateu 7h30, culto começou, cara, as coisas acontecem de um jeito que não faz sentido, assim, não faz sentido, porque graças a Deus tem pessoas que estão ali com o coração no lugar certo, estão pessoas que estão se entregando a Deus e, tem trazido Deus para o meio de tudo. Então, os cultos realmente têm sido uma bênção por conta disso, não por ninguém em especial que está ali, porque somos todos comuns, somos todas pessoas, cara, falhas e procurando melhorar todo dia, não há ninguém assim fora da caixa. Mas há pessoas que realmente amam a Deus e entenderam que o seu chamado é servir Deus. E na hora, cara, não é nossa vontade, é a vontade de Deus é feita naquele lugar. Sim. Então tem sido assim, transformador ver isso. E foi das coisas que mais me motivou também a continuar na caminhada com Deus. Foi isso, é ver que eu estou inserido num ambiente que cultiva essa comunidade, essa busca por Deus. E a gente vive em um lugar onde a gente é poucos, mas a gente somos poucos que querem fazer dar É, certo. Porque é, de nada adianta ter vários é. que só estão ali por estar. Né? A gente tem um time, a gente tem os irmãos que eles estão ali e eles realmente querem fazer dar Uhum, certo. é E é verdade. isso aí que motiva, porque às vezes, que nem eu falei, chego lá, né, e já vejo tanto de coisa, só que daí eu vejo você já pegando, montando todos os cabos, montando todas as coisas, eu falo, não, se ele tá fazendo, eu também tenho que É, fazer, não posso ficar pra trás, tem que ajudar também, aí já vem mais um, aí já vem outro, que nem sempre a vem. gente viveu esse sábado É. agora. Uns Esse 10 sábado homens pra foi fazer o punk. banner dar certo, e, e todo mundo querendo fazer dar certo, todo mundo querendo que A obra de o Deus culto caminha. aconteça do jeito que realmente tem que Uhum, acontecer, querendo entregar uma excelência, não é só deixando de qualquer de jeito. qualquer jeito. É. E isso é muito, muito gratificante de ver lá do pessoal que a gente tem. Uhum, E que cada vez mais vem chegando pessoas, né? O Josué é um grande exemplo que é. servia com excelência e com amor, não esperava nada em troca, estava ali só Só pra pra. fazer por Deus, cara. Ele foi uma pessoa que quebrantou muito meu coração nessa área também. Tipo, ver que. Por mais que a gente ache, tipo, eu achava que eu era assim, humilde, assim, sabe? Só que aí ele apareceu ali e eu vi, cara, dá pra ser mais humilde ainda, meu Deus, tá Tem maluco. que morar na caverna. É. Então eu acho que tô tendo que. Não, eu acho que eu já tô numa caverna, Deus já tá me colocando aí nos lugares assim, mas a diferença é saber que atravessando eles com o coração em Deus, tipo, você vai atravessar e você vai se tornar melhor. Só que é isso, tipo, você tem que esperar em Deus. E essa espera você tem que manter o sorriso e manter a sua fé e não deixar as coisas, tipo, te trazer pra baixo. Vai ter dias que é difícil? Sim, tem. Mas nesses dias é onde você tem que também se apoiar nos irmãos que estão com você. Tipo,
É você mandar uma mensagem pra alguém e falar, mano, tô precisando de uma oração, eu tô passando uma dificuldade com isso ou com aquilo, tipo, só ora por mim. E, e isso tem sido libertador, porque permite experimentar o verdadeiro evangelho. Eu acho que isso tem sido assim. A minha caminhada foi muito diferente da sua. Tipo, os meus pais sempre, tipo, eu já cresci num lar cristão. Tipo, meu pai era pastor desde que eu lembro. E, tipo, a gente tava envolvido na igreja quase todos os dias. E eu era aquele menino que tava, tipo assim, bem diferente da agora, eu tinha cabelo. Então, tipo, eu tava nas peças teatral da igreja, e era sempre um anjinho, era alguma coisa assim. Então, Era o tipo, Sansão. cara, era sempre alguma coisa assim, sabe? Então eu cresci na igreja, escola dominical, eu amava estar na escola dominical. Tipo, a minha mãe sempre me ensinou muito a ler. Então, quando eu era pequenininho, tinha aqueles livros de igreja. Eu lia aqueles livros tudo. Então, eu chegava na escola dominical e já sabia a história tudo, Davi, Sansão e então, eu sempre fui aquele assim muito envolvido na igreja. Só que tipo, cresci na igreja, mas tipo, houve uma altura ali que, cara, foi muito difícil pra mim dar o passo de, ok, eu sou o filho de um pastor, mas entender tudo o que acontece na vida da família pastoral e a pressão que vem, e, tipo assim, cara, pra mim foi realmente. Não foi a caminhada que eu queria ter tido, assim, sabe? Tipo, eu saí, tipo, eu fiquei rebelde, eu era. Ali com 15, 14 anos, eu, tipo, já não queria muito. Eu jogava futebol, então, tipo, o futebol depois, lá em Portugal, né? Os jogos era domingo, tipo, antes era sábado, aí passou para domingo, e a igreja era domingo, então, tipo, eu ia jogar futebol, já não dava pra ir na igreja. E aí começou a dar, tipo, treta em casa, porque o meu pai queria que eu fosse pra igreja, mas eu tava querendo jogar futebol, e aí, tipo, já ficou meio ali tretado e tal. E, e eu comecei a ficar rebelde, comecei, tipo, a querer viver as coisas do mundo, e quando a gente se mudou pra cá, eu comecei a ganhar mais autonomia, porque aqui, tipo assim, é correria. O pai ia trabalhar, a mãe ia trabalhar, então eu tinha que me virar, eu pegava ônibus pra ir pro colégio também. Quando você vê, ok, calma, eu posso pegar um ônibus e ir, comecei a ficar mais autônomo, ia querer fazer as coisas sozinho. E aí, tipo, já ia sair, já não tava na igreja quando a gente veio pra cá. Então eu tava no mundo. Tipo, 16 anos assim eu tava no mundo. Já não sei. Tipo, meu pai de vez em quando a gente ia na igreja, meu pai ia pra igreja e tal, mas eu não ia com ele, eu tinha minha vida. E, cara, eu acabei que fiquei perdido no mundo. Aí, dos 16 até uns 3 anos atrás, então dos 16 até os 22 mais ou menos, eu tava no mundo, assim, perdido mesmo. Com 18, na verdade, 17 anos e meio, assim, mais ou menos, foi quando eu terminei a escola, eu saí da escola, fui fazer faculdade, mudei de Londres para Bristol e aí fui morar sozinho. Daí pra frente, tipo, esquece. Vixe, foi pra faculdade. Esquece. Esque- Esquece. A Meu faculdade da Deus. Inglaterra. Longe de paz e, tipo assim, não tinha ninguém de igreja perto na minha vida, assim. Ninguém, cara. Ninguém. Era só. Eu fui pra uma faculdade em que era academia de futebol, então eu tava jogando futebol. O foco era futebol, mas tinha faculdade. Então, tipo, eu andava só com a galera do futebol, a gente, tipo, quarta-feira era jogo, aí final de semana não tinha nada, a gente ia pra balada, e, tipo, só vida ruim, não prestava. E, cara, Deus me deu muito livramento nesse processo, só que eu não sabia também, tipo, eu nunca abri o olho pra entender, ok, também não queria. Eu acho que assim, até certo ponto tinha o coração totalmente fechado. Tipo, não. Podia vir falar de Jesus pra mim. Que eu lembro que houve algumas pessoas que veio falar de Jesus pra mim. E eu, tipo assim, na cara da pessoa, falava, ah, sim, sim. Aí eu lembrava de tudo que eu sabia e falava, mas saía dali, esquece. Morria, nunca mais lembrava. E, cara, até que, tipo, com 20 anos mais ou menos, tipo, eu comecei a fumar maconha, bebia demais, mano. Tava perdido, perdido. E eu lembrava que de vez em quando eu tentava sair, tipo, eu sentia assim, culpa, Aquela bad. tipo, cara, não devia estar. Lembro de uma vez que eu, tipo, tava em Portugal, a gente tava numa balada. Aí eu e meu primo, a gente saiu assim e tava em frente ao rio, assim, o Rio de Lisboa lá. A gente tava lá e tal. E eu lembro de estar conversando com ele e do nada eu senti assim,
cara, o que que a gente tá fazendo na nossa vida? Tipo, mano, a gente cresceu na igreja e a gente começou, tipo, meio que a chorar ali um pouco e a conversar sobre a igreja. E eu lembro que a gente cantou aquela música You call me out upon the waters, sabe? E a gente meio que, tipo, comecei a cantar essa música e tal, chorando, mano, chapado, bêbado, muito louco. E, tipo, a gente conversou ali uns 5, 10 minutos, se abraçamos e falamos, vamos voltar? Vamos, voltamos pra dentro da balada. Então, tipo assim, A gente vai voltar pra Deus. não, vamos voltar pra balada. E, tipo assim, cara, Deus nos deu muito, Deus me deu muito livramento. E aí, beleza. Tipo, Passou a brisa. vamos voltar? Vamos pra balada. E, cara, aí beleza, aí eu conheci a Scarlett, a gente, tipo, namorou. O relacionamento foi muito assim, estranho também. A gente namorou assim, uns 2, 3 semanas e, tipo, já mudamos. Não, se vocês acham que vocês é apaixonado, esse cara aqui é mais. Não, meu Deus. Conheceu a menina, se mudou pra ela pros Rápido. Estados Unidos. Não, cara, não, ó, a gente se conheceu lá, em Portugal, ela morava nos Estados Unidos. Ela tava lá de férias e tal, ela era amiga de prima de um amigo meu, e a gente, tipo, eu falei pra ele, tipo assim, não, tipo, eu realmente não queria nada com ela por conta dela ser prima dele. Então, tipo, eu não queria nada com ela. E só que eu era muito apaixonado por Portugal. Então, tipo, quando vinha pessoas de fora e falava, ah, eu não tô gostando, e eu, mano, pra mim machucava. E eu falava, não, tipo, não tá certo. Tipo, você já foi aqui, você já viu isso, já experimentou esses negócios e tal. E aí eu, um dia conversando com ela, falou, não, eu não faço muito, tipo, meu primo trabalha e não dá pra eu ir, tipo, não tem com quem eu ir. Eu falei, ah, então vamos. Mas aí nisso, tipo, eu falei, ah, vamos. Só que aí eu falei, não, calma. Fui, conversei com ele, falei, eu posso levar, tipo, você... Não, pode, beleza, ok. Foi, levamos, e o que era pra ser um passeio rápido, assim, de 1 hora, pra mostrar o lugar que era ali na beira de Cascais, a gente ficou, tipo, a tarde inteira. A gente foi lá, depois a gente desceu num bar, tipo assim, num barzinho de praia, ficamos lá tomando suco e conversando mó tempão. Tipo, a gente ficou conversando muito tempo. E, cara, dali a gente não deixou de estar junto. Eu lembro que isso foi de tarde, assim. Aí tinha o aniversário de um outro primo meu, a gente foi no aniversário e eu levei esse rapaz e a gente tava sempre junto, trabalhava junto, tava sempre junto. Aí ele perguntou como foi e tal, e eu fui bem honesto com ele, falei, cara, eu gostei muito dela, tipo, eu acho que eu queria chamar ela pra um date, tipo, você se importa? Não, e tipo, ele, não, mano, tipo, vai, tipo, só vai, tá tudo certo. E isso era meia-noite e pouco, e falei, ah, beleza, vamos então. Aí mandei mensagem pra ela já na hora falou, não, vamos e tal, vamos dar um rolê ainda no mundo, né? E tipo, não, vamos lá dar um rolê. E eu, beleza, eu vou passar aí pra te buscar e depois a gente vai dar um rolê. Meia-noite e pouca, isso, já tarde. Cara, eu passei assim na casa dela, onde ela tava ficando, peguei ela, fomos no carro e tal. E eu perguntei, o que você quer fazer e tal? Ela, eu não sou como as meninas daí de Portugal, suas amigas e tal. Eu, como assim? Não quero ir pra lugar nenhum, assim. Eu, pô, então. Aí brincando, eu falei, vamos pro Porto. O Porto, de Lisboa pro Porto, é tipo 3 horas e meia de viagem. Eu falei, vamos pro Porto. Aí eu vou te mostrar um lugar diferente. Ela, beleza. Eu, mas você tem certeza? E ela, sim, eu, certeza. E ela, sim, eu, ok. Peguei, que daí você mete na pista e vai, brota na pista e sai reto. Cara, passou umas 2 horas e pouco e ela, mas calma aí, onde que é o Porto? Onde que é? Porque a gente nunca mais chega. E eu, tipo, ainda falta 1 hora pra gente chegar. E ela, como assim, cara? Você tá me trazendo. Você era tipo umas 2, já tava dando umas 3 horas da manhã. E tipo, como assim você me traz pra uma cidade tão longe sem, tipo, nem. E eu, mas eu falei pra onde que a gente tava indo. Beleza. Tipo, detalhe, Se você não sabia, eu tinha. não, o problema era Eu seu. falei! Eu falei! Detalhe, isso era 3 horas da manhã, 9 horas da manhã eu tinha que estar trabalhando. Então, tipo, eu tinha que voltar. Então a gente chegou lá, tipo, umas 3 e pouca, demos uma volta na cidade, vimos lá e tal. E eu falei, eu vou parar aqui, eu tenho que dormir um pouco pra voltar, porque eu tenho que trabalhar. Ela, não, beleza, tal. E, cara, paramos o carro, depois vim embora. Mano, eu tava exausto, A gente chegou, era tipo 7 e pouca, era tempo já de eu deixei ela em casa, fui em casa, tomei um banho e já saí de novo pra ir trabalhar. Eu tava morto. Só que, pronto, dali pra frente, cara, a gente ficou sempre junto. Tipo, a gente saiu essa noite
E já começamos a namorar nesse dia, basicamente. Tipo, o dia seguinte a gente já tava junto de novo, e foi ficando, e tipo, fomos namorando e tal. Passou 2 semanas e falamos, vamos. Tipo, ela tava querendo ir pra outro lugar, e falei, então vamos alugar uma casa junto aí no Airbnb, vamos ficar aí até você ir embora. Ela, beleza. Mudamos, tipo, pra lá e tal, ficamos. Até aí o plano era ela voltar e depois a gente se resolvia. Cara, do nada, uma noite muito louca. Ela falou, você não quer vir comigo pra América? Eu, mano, vamos. Só pra deixar claro, essa época aí você ainda não tava na igreja, né? Não, não, Não. não. Não tava na igreja, não. Tava só na brisa lá daquele dia. E pronto, mano. E aí ela veio aqui, ela passou aqui um tempo com a minha mãe, conheceu minha mãe e tal, e depois a gente voltou pra Portugal e aí fomos pra América, fiquei lá um ano e só que tipo, a gente já tinha conversado sobre Deus e ela, tipo, também já vinha de um lar meio que cristão e eu vinha de um lar também cristão, só que a gente tava muito machucado, rebelde, tipo, as coisas tinham acontecido na vida dela e a minha vida, tipo, não. Eu não tava buscando a Deus, então eu não tinha intimidade com Deus. Mas eu lembro que, tipo, as coisas foram acontecendo e por conta de tudo, tipo, tá perdido nesse mundo de maconha e, tipo, cara, eu cheguei pra lá, América é um país que, tipo, liberal, e tava nas lojas, eu ficava apaixonado, então, tipo, foi muito difícil pra mim quando eu cheguei lá entender que, ok, agora eu sou, tipo, um homem de casa, que tem uma família pra cuidar, tipo, ela era minha família, e foi muito difícil essa transição, então, e fora tudo, tipo, ok, agora você tá ilegal no país, que, tipo, sozinho, só tinha a família dela cara, foi muito complicado. E, tipo, eu fiquei lá um ano e no final, tipo, a gente só brigava e eu falei, não, tipo, não tá maneiro. Aí vim embora. A gente terminou e eu vim embora. Aí passou uns 3 meses, a gente voltou a conversar, e tal, e voltamos a namorar, só que nisso eu já tava longe, então foi a distância. Aí a gente combinou, vamos ver se. A gente se viu umas 2 vezes, aí meio que terminamos de novo. Só que eu não tava na igreja ainda, e aí, tipo, ela engravidou. Cara, ela teve a Zahara, tipo, a gente descobriu a Zahara, e, cara, pra mim foi um baque. Pra mim foi tipo, uou, pronto, tipo, a casa caiu, meio que assim. Porque eu tava, tipo, ainda procurando meio que o que que eu vou fazer de trabalho, eu tava em Portugal ainda, tava, tipo, fumando muita maconha, mas é algo que eu sempre tive em mim, foi que eu sabia que eu não ia querer trazer minha filha pra aquele mundo, sabe? Tipo, eu não ia querer educar minha filha com aquilo. E, e eu sinto que Deus tinha tentado conversar comigo outras vezes, mas eu não queria escutar. E então, no momento que eu descobri, ok, eu vou ser o pai, cara, eu entrei assim numa espiral tão funda de, ok, mas quem eu sou? Tipo, o que que eu vou trazer pra minha filha? Aí O você que que eu saiu vou da educar? brisa do negócio e entrou Não, na brisa da vida. aí tipo, bateu assim, ansiedade, bateu assim, acho que até chegou a bater uma depressão, mas graças a Deus eu tinha pessoas que estavam do meu lado e, tipo, não me largaram assim, sabe? Tipo, continuaram comigo e isso sempre nunca chegou a um ponto em que eu, tipo, perdi o controle das coisas, sabe? Mas aí a minha mãe que estava aqui, nesse entretanto, os meus pais tinham se separado, agora hoje vai estar caminho de 6 anos. É, então, tipo, eles meio também que se separou assim da igreja e tal, e minha mãe continua sendo crente, meu pai também, mas não estão frequentando. Mas minha mãe falou, olha, tipo, vem, agora já não é a altura de você, tipo, você já não tá pensando pra você, você precisa de se focar e, tipo, preparar pra você trazer uma criança pra esse mundo, né? Eu falei, não, tá, então vou. Detalhe aqui, quando eu saí a primeira vez, tipo, eu nunca gostei daqui, mano, tipo, eu nunca gostei. A gente se mudou pra aqui, eu nunca gostei de ficar aqui. Tipo, a minha vitamina D do meu sangue caiu muito. Aí eu comecei a perder cabelo. Tipo, eu tava muito branco, eu não tinha energia pra nada. Então eu odiava estar aqui, odiava estar aqui. Então, sempre que eu podia sair, eu saía. Então eu fui pra Índia jogar futebol porque eu não aguentava mais ficar aqui. Então eu falei, não, eu vou. E fui pra Portugal, fui pra América. Eu fiz várias coisas assim porque eu não aguentava mesmo ficar aqui. Então, tomar essa decisão para não, então tá, vou voltar, foi muito difícil para mim. Mas a minha mãe me deu força, eu vim.
E no que eu cheguei aqui, tipo, eu ainda tava fumando cigarro e tava fumando maconha também. E só que eu sabia, ok, tipo, aí eu já tava tentando largar, só que não conseguia. Eu não conseguia largar. Tipo, eu ficava 2, 3 dias sem, mas depois já ficava tipo, não, tem que, tipo, me dava vontade de novo. E minha mãe se incomodava muito com isso, e eu também não fumava em casa porque eu não queria, tipo, tava mostrando isso pra minha mãe. Então, isso era mais uma das coisas que eu sabia. Se eu não quero fazer perto da minha mãe, porque tá errado, eu não posso estar fazendo. E só que tentava e tentava, nunca conseguia. E nessas andanças da vida, eu fui uma vez pro Rio, e na cidade onde a minha tia mora, em Cabo Frio, eu fui e na Lagoinha, tipo, vou na igreja. Fui na Lagoinha. Tipo, já tinha ouvido falar, minha mãe sempre mandava vídeo, pregações, e ela mandava muito o Pastor Lucinho, muito. E eu, essa Lagoinha, maneiro, Lagoinha. Ficou na minha cabeça. Aí eu fui lá, mano, eu fui lá, tipo, amei a igreja, muito top e tal. Aí eu fui pra Portugal, e aí houve um momento em que eu falei, não, tipo, eu vou tentar ir pra igreja. Aí fui na Lagoinha também, gostei muito da igreja, mas ainda não era, tipo assim. Aí mudei pra cá. No que eu mudei pra cá, eu falei, não, tipo, se eu quero realmente mudar de vida, só tem uma coisa que eu sei que vai me ajudar, é Deus, tipo. Aí caiu a ficha, tipo, ok, eu não sou nada, Deus é tudo, eu preciso estar na casa do Pai, eu preciso que. Toda essa coisa me caiu assim, e eu, ok, então eu vou procurar uma igreja. Primeira coisa, Lagoinha. Tá. Instagram, Lagoinha Londres. Apareceu. Tinha uma em Londres, realmente apareceu essa, mas apareceu Kingston. E eu, pô, Kingston é aqui do lado, eu vou lá. E, cara, mas é osso, porque a gente mora perto um do outro, então, tipo, era a mesma coisa. Só que eu acho que ainda é um pouquinho mais fácil de você ir da sua casa pra igreja, porque pra mim era, tipo, eu tinha que ir daqui pra Wimbledon, pegar um comboio e depois. Mano, eu sei que eu não sei que voltas que aquilo dava, mas demorava muito pra chegar. Demorava muito tempo pra chegar. É, quando E você não manja assim, é, você vai só pelo caminho do é, aplicativo, dá uns caminhos mais longe. Mas quando é. você começa a manjar, você já descobre. Outros jeitos de chegar, mas É, tipo assim, demorava muito. E beleza, fui. Cara, eu lembro logo assim, primeiro culto foi aquilo. Tipo, a primeira pessoa que conversou comigo foi sua mãe. Eu lembro que, tipo, ela, o sorriso dela, o abraço dela, tipo, foi muito aconchegante. Então foi algo que eu não tinha tido nas outras visitas a outras igrejas que eu tinha ido antes. E aí o culto começou e, tipo, foi uma bênção, sabe? Louvor foi uma bênção, mas a palavra mexeu muito comigo. E eu lembro que eu entrei e eu falei, Deus, se você realmente, tipo, me perdoa, eu sei quem você é, mas se eu não fui tão longe ao ponto que você não quer nada comigo, tipo, quebranta o meu coração e me mostra que você ainda tá aqui. Eu lembro de ter acabado de fazer essa oração assim, e o pastor Douglas veio andando assim, e eu tava chorando, e ele veio e começou a orar por mim. Mano, aquele homem falou a minha vida toda. Toda. Toda, toda, toda. E, tipo, pra mim foi ok, Deus, entendi. Tipo, tá, obrigado, me perdoa. Esse capítulo da minha vida eu não quero mais, mas você sabe o que, que tem sido as minhas dificuldades. Então, tipo, eu lembro que no dia eu tinha comprado um maço de cigarro no dia. Tipo, fumei e tal, aí tomei banho e fui embora, porque eu não queria ir pra igreja cheirando a cigarro e tal. Tipo, isso pra mim era muito ruim. Então, eu comprei e deixei em casa. Eu lembro que eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu fiz foi, eu peguei o maço e eu falei, Deus, eu não quero isso mais pra minha vida. Joguei no lixo. E, cara, dali pra frente, Deus mudou. Tipo, eu deixei, todos esses vícios eu deixei do dia pra noite. Tipo, literalmente, do dia pra noite, Deus tirou da minha vida. Ao ponto de eu passar pelas pessoas que estavam fumando e me deixar muito enjoado. A primeira semana eu ficava muito enjoado, eu só queria vomitar quando as pessoas ficavam fumando. Porque o meu estômago tava tão sensível, cara, que era horrível. E, e cara, Deus mudou a minha vida total. Então foi esse primeiro dia, aí o pastor perguntou, eu lembro que o pastor, você é do altar, né? O que que você faz? Eu, tipo, toco bateria, mas já não toco há muito tempo. Ele, não, mas eu sei que você toca e tal. E, então, depois no final do culto ele veio conversar comigo. E para mim já foi assim, não, eu vou congregar aqui. Tipo, eu falei para ele, não, o que vocês precisarem eu tô aqui para ajudar. Tipo, tô aqui. No dia seguinte, o sábado seguinte, eu agora não lembro se era, eu acho que era o, não sei se, eu acho que era aniversário da igreja. Eu não lembro. Eu sei que teve um jantar, eu não sei se era,
eu não Final do lembro. ano sempre tem esse jantar Tinha um aí. jantar na igreja, e tipo, eu fui, jantei e tal, e tipo, fui assim dos primeiros a terminar, e fui na cozinha deixar o meu prato, e tipo, lavei o meu prato. E tinha uns pratos ali, tô lavando o meu, vou lavar esse. Mano, eu sei que eu lavei os pratos de todo mundo. Todo mundo, eu lavei todos os pratos, tudo que tinha pra lavar eu lavei. E a galera vinha, não, pode deixar. Eu, não, eu tô aqui pra isso. Não, eu tô entregando a Deus. E tipo, cara, dali pra frente foi isso. Eu já comecei a servir. Mas não foi nada, foi tipo, era passar o Ruve. Aí eu pegava o Ruve no final e passava em todo lugar. Tudo que era de limpeza eu tava fazendo e ao servir eu me encontrei com Deus. Tipo, ok, Deus, eu sei o que o Senhor quer de mim, sabe? Não é pra falar que não caí, tipo, eu lembro que até sei, aquele mês que eu tava meio que assim, meio que sumido assim da igreja, que você veio aqui algumas vezes conversar comigo. Cara, tipo, eu tinha caído, tipo, eu tava fumando de novo, porque eu deixei de colocar Deus em primeiro lugar e comecei a colocar o trabalho em primeiro lugar. E ele falou, eu não tô no meio disso. Só que eu não escutei, né? E aí, tipo, as tentações quando vinham, tipo, eu comecei a trabalhar e pouco tempo depois começou a trabalhar um cara comigo que, tipo, ele fumava. Então, era muito estressante o dia e eu ficava, tipo, naquela, pô, acho que só um cigarro não vai fazer mal nenhum. E aí, tipo, começou a sair de linha. Tipo, perdi o controle total. E aí veio o camping. E por isso que o camping foi tão marcante pra mim também. Porque foi tipo, Deus falou, ok, ó, eu te deixei você sair da minha presença pra você ter uma última vez experimentar o que você acha que realmente, tipo, te dá o prazer de saciar a sua carne. Uma última vez você vai experimentar isso, mas, tipo, acabou. E foi, tipo, mano, saí do camping e foi uma experiência com Deus que eu nunca tinha tido. E eu me entreguei realmente a Deus de um jeito que eu nunca tinha me entregue. Tipo, ele mudou, tipo, a minha vida. Então, assim, tem sido processos bem difíceis, porque, tipo, Deus me tirou daquele trabalho. Então, agora, no momento, eu tô procurando as coisas, tá se encaixando ainda. Só que ele tem me mostrado que ele, tipo, ele é o Deus, ele é Deus. E, E o Ronaldo? Eu queria falar isso. Aquela palavra lá que o Ronaldo liberou sobre a sua vida. cara, aquilo foi. Então, para um pouco de contexto, eu tive duas palavras na minha vida assim que eu lembro que foi, uma foi sua mãe e outra foi o Ronaldo. Até então, tipo a igreja onde eu congregava antes não tinha, era muito, tipo, é uma igreja abençoada, só que o Espírito Santo não é tipo assim tão, não é uma vertente tão Não forte na deixava igreja, fluir, né? tipo, é bem diferente, sabe? É muito diferente, é mais uma batista tradicional assim. E cara, é, então essa coisa de, tipo, pessoas dar uma palavra pra você, eu nunca tinha tido. Sempre, e era uma coisa que eu falava muito com Deus. Quando eu comecei a vir na Lagoinha, eu comecei a ver, tipo, que o Ronaldo já tinha ido umas vezes lá e dava palavra pra outras pessoas. E eu falava com Deus, tipo, tá, propósito, mas eu não sei o que que é, o que que o Senhor quer pra minha vida. Não sei, eu tenho uns dons e eu vejo que o Senhor me deu uma graça pra fazer algumas coisas, mas, tipo, eu não sei o que que eu vou fazer da minha vida nessa área, tipo, o que que o Senhor quer. E aí fomos no camping. E aí eu lembro de uma vez que, tipo, a sua mãe chegou assim e ela falou. E ela deu uma palavra sobre a minha vida. Ela falou, tipo, não, você vai. Os jovens precisam de você, os jovens precisam do seu testemunho. E o Vozes meio que começou aí. O Vozes do Reino foi meio que aí que começou. Que ela falou isso e eu, tipo, cara. Porque. Última coisinha assim é. Sabe aquela música É Ele? O É Ele, tipo, eu. A minha filha tava aqui, eu descobri o É Ele tava tocando umas músicas aleatórias no YouTube e ela tava chorando muito. Ela tava chorando muito. E ela não descansava, era noite, a gente queria dormir, ela não dormia. E eu peguei ela no colo e tava meio que embalando ela pra dormir. E a música começou a tocar na play, assim, no YouTube à toa, e ela acalmou. E eu, meu Deus. Aí eu comecei a prestar, porque ela parou de fazer barulho, eu comecei a ouvir a música, mano, eu chorei. E eu chorei, eu, nossa, meu Deus. E aí, tipo, no dia seguinte, ela começou a chorar de novo e, tipo, nada acalmava ela. Começamos a colocar louvor de novo. E aí ele veio e ela parou de chorar de novo. E eu, nossa. Tá, então ficou meio que a música pra ela parar de dormir, era essa música. Aí eu escutei ela tanto que eu decorei a parte e comecei a cantar com ela. Tem uma parte no vídeo que tem, acho que é
é ele, tipo, o Paulinho mesmo, levanta a mão assim pra adorar. Cara, ela era nenenzinha, ela começou a levantar a mão. Ela via e ela levantava a mãozinha também. Eu, nossa. E, e aí eu comecei, tipo, passou pouco tempo e ele lançou o podcast falando um pouco sobre a ele, a música e da onde que tal. E eu escutei o podcast. Cara, e queimou muito no meu coração aquilo que ele tava falando. Sobre preparar a vida para Deus e entregar tudo para Ele. E ele estava trabalhando com jovens, e o ministério que ele estava servindo ali, cara, queimou muito no meu coração, sabe? E aí a sua mãe foi lá e falou, tipo, os jovens precisam do seu testemunho. Tipo, tem gente que precisa de escutar, tipo, você é necessário. E, e isso ficou muito no meu coração, e aí veio, tipo, no dia a questão do Vozes, e aí a gente começou a servir e eu comecei a entender, ok, eu acho que isso realmente é algo que Deus está querendo para mim, para você, e a gente veio servindo nessa área e a cada vez mais, tipo, eu comecei também a fazer mais coisa na igreja no quesito de louvor. Não sei se é isso que Deus quer ou não, tipo, mas comecei tipo, a cantar mais, a ministrar mais, tipo, nas vigílias, nos GCs, e, e aí eu comecei a falar, Deus, se isso é algo que você quer, tipo, amém. Eu quero o que você quer e essa tem sido a minha oração. Tipo, eu não quero nada que eu quero, eu quero o que você quer. Tipo, eu quero que meu coração queime pelo que o seu coração tá queimando. E naquele dia, cara, não sei, tipo, não sei explicar. É, o Ronaldo tava ministrando lá na igreja, né? E ele sentiu de Deus de falar a profecia que ele tinha sobre a minha vida para isso, né? De que Deus me ia levar pro mundo e ia espalhar a minha voz. Então, assim, não é isso que eu quero, porque em momento algum eu quis isso, mas que seja bem feita a vontade de Deus, sabe? Mas, assim, cara, ele falou e ele assim, ele falou meu nome lá e eu olhei assim, Deus vai. Eu pensei que, tipo assim, Deus ia levar para o outro lado total, tipo, vai me acusar de todos os meus pecados e, tipo, ele começou a profetizar sobre a vida. Eu sei que, à medida que ele começou a falar, ele só chorava, mas ele só chorava e chorava. E, cara, é. Assim, para mim veio como um refrigério e um renovo da palavra de Deus sobre mim, tipo, ok, tipo, eu tô indo no caminho certo. Tipo, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa pra ajustar na minha vida, mas saber que Deus tem vindo, tá caminhando comigo, sabe? Que não sou eu, que nada do que eu tenho feito é por mim, é porque Ele realmente tem permitido que eu faça, e que os planos dele são maiores que os meus. Então, mas eu não sei explicar, mano. Eu não sei nem explicar. Tipo, Só confiar. é, Porque ele falou lá muita coisa, ele falou de jovens também. é. E quando ele falou de você cantar para as nações, eu pensei, ô Lucas, quando você for cantar, lembra eu, leva pra tocar junto com você. Não, vamos, pô. Vamos. Não, Porque eu já tenho cara. essa vontade de tocar fora também, né? Assim, eu não quero ficar só, tocar só ali na Uhum, igreja, né? Eu acho muito da hora o pessoal que vai, o Ronaldo mesmo, que sai aí tocando pelo é, mundo e é, vive da promessa de Deus. é. Pra mim, cara, eu acho que. Eu não sei, assim, eu nunca. Talvez falar que nunca é complicado, é que eu lembro de uma altura quando eu era criança que eu tava. Quando eu comecei a tocar na bateria da igreja, eu realmente queria estar tocando mais, mas ainda tava no quesito futebol, então nunca almejei muito nisso, sabe? Mas é algo que eu gosto, não porque, ó, cantar eu odeio a minha voz, tipo, eu odeio. Tá editando os vídeos tem sido algo difícil porque eu tenho que me escutar. Eu odeio escutar a minha voz. Tá um pouco cantando. Aí de vez em quando aparece, tipo, uns cortes no Instagram lá da igreja, tipo, da vigília, por exemplo. E eu escuto. Assim que eu tava tudo bem. Aí colocou uns stories que era eu cantando e eu dei skip, porque eu odeio. Então, Será que isso é de músico? Porque toda vez que eu me escuto tocando, eu falo, meu Deus, isso tá muito não ruim. sei, mano. Aí, se eu escutar outro músico tocando, ele pode estar tocando a mesma coisa que eu vou falar, meu Deus, como esse cara toca Hum, bem. Eu toco e falo, nossa, eu tenho que é, treinar, meu Deus, isso tá muito ruim. eu não sei, mano. Eu sei que.
eu não gosto. E então, pra ele falar isso é porque realmente não vem de mim. Se for isso que Deus quer, amém. Se não for também, tá tudo certo. Se eu ficar só servindo na igreja, pra mim o que importa é estar servindo o Pai. Isso sempre foi o meu, assim, desde que Deus veio ter comigo, assim, desde que Deus mudou a minha vida, eu falei, tipo, Deus, não quero que seja eu. Porque a partir do momento que fui eu caí no mundo de novo. Então eu falei, Deus, não quero que seja eu. O que eu for fazer é sempre pra você. E o que desse podcast também é isso. Não quero que seja eu. Eu não quero, assim, aparecer, que Deus me use e que o meu testemunho chegue, amém, que mude a vida, não vai ser o meu testemunho que vai mudar, é pelo que o Espírito Santo fez e pelo que ele vai continuar fazendo. Mas em momento algum eu quero trazer foco para mim, ou foco para o que eu tô fazendo, a não ser para espalhar o que Deus faz, o Espírito Santo, né? Então, se Deus me levar para algum canto, mano, pode vir, Amém. que isso aí nós tá junto nessa caminhada. E eu acho que também é isso. Eu acho que. Eu lembro tão certo, cara, que quando o primeiro dia que eu comecei lá na Lagoinha, a sua mãe queria muito te apresentar pra mim. Mano, eu entrei lá, a gente terminou o culto, eu tipo, poxa, eu vinha de uma igreja, cara, terminou o culto, vamos embora. Eu tipo, meio que já queria ir embora, só que ele falou, não tem ali uma mesa pros visitantes, tá bom, eu vou lá. Aí fui, sentei lá, a Jaque veio falar comigo e tal, foi uma bênção. E aí sua mãe veio, e ela, vou te apresentar meu filho. Não, você tem que conhecer meu filho. Não, meu filho, cadê meu filho? E eu, eu não sei quem é o seu filho, não sei, eu só quero ir embora. E não, vamos, vou te apresentar, ele vai te apresentar a todo mundo. E, cara, e depois, não sei, é a mesma coisa que eu falei com o Caio, tipo, eu não lembro quando que a gente começou a conversar. Eu sei que, tipo, Só aconteceu. aconteceu. E eu vejo que, assim, Deus te colocou na minha vida e ele tem usado você na minha vida, às vezes por talvez coisas que você não nem sabe, assim, mas simples ações de eu ver você, tipo, servindo a Deus, servindo as pessoas, conversando com as pessoas, cara, tem sido uma força pra eu continuar na caminhada e ver que, tipo assim, cara, você pode aprender com qualquer pessoa. Tipo, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas as coisas que você já passou também te deram mais uma maturidade diferente do que eu tenho e em áreas que eu ainda preciso de crescer, às vezes você já tem uma maturidade maior. Então, eu creio que Deus te colocou na minha vida com esse propósito também, de me trazer mais próximo dele através de você. Então, daí eu falar que quando o Espírito, assim, quando Deus colocou esse projeto no meu coração, pra mim só havia uma pessoa com quem eu queria fazer, que era você, porque, cara, pra mim fazia sentido, fazia todo o pleno sentido. Tipo, não, esse é o cara que tem me ajudado e continua, tipo, não desistiu de mim, mesmo quando eu já tava, tipo assim, talvez a uma beira, assim, de falar, não vou mais pra igreja. Quem veio atrás foi você. Então, se alguma coisa acontecer, se, assim, independente, eu tenho a agradecer muito. Porque, Eu, cara, você mostrou o amor de Deus pra mim, um amor que eu não tinha conhecido ainda. E é algo que eu agora quero passar pros outros também. É esse amor que Deus colocou no seu coração. Eu acho que é muito top. Muito top glória a mesmo. Deus. Eu tenho uma pergunta pra você. Que acho que a gente também já tá esticando assim no tempinho. Mas, no que toca a coisas que Deus tem vindo a falar com você ultimamente. O que que tem, assim, o que que tem te incomodado? Não no sentido ruim, mas o que que você sente que Deus tem vindo a falar com você? O, é, Deus fala muito, eu ainda não sei o que exatamente, mas Deus fala muito para eu queimar os barcos, Hum. né? Sabe aquela história Uhum. do... Cada um conta uma história, né? Mas a história que eu escutei é que quando os vikings iam para lutar, para eles não voltarem para trás, eles queimavam e afundavam os barcos deles, que daí não tinha, Volta eles não da. podiam pensar, se der errado a gente volta para trás. E isso é o que Deus fala, tá falando assim comigo, e eu falo assim, Deus, o que é? Mas ele fala pra eu queimar meus Queimar os barcos, barcos. pra não ter mais chance de voltar pra trás. Se der Uhum. alguma coisa, eu voltar pra trás. Porque na minha vida, assim, né, meio.
a gente, tipo, lá na igreja a gente tá vivendo um momento muito bom. É, na minha vida, assim, eu tô vivendo. Tenho meus altos e baixos, mas eu tô. Não tenho o que reclamar. É a vida, não Uhum, tem como viver só nos altos. E eu tô falando, eu falo pra Deus, e Deus só me mostrou isso. Só queime os barcos e aí a partir dali ele tá ali, só que ele uhum. não falou mais nada. E eu tô perguntando, o que que eu tenho que queimar? Qual é o barco que eu tenho que queimar? É, pra não voltar pra trás. Uhum, E é isso que Deus tá falando comigo, né? Você falou aí da sua vida, que você falou, né? A gente tem testemunhos diferentes. uhum, Às vezes, se eu tivesse, tipo, tido a mesma vida que você, desse seu testemunho que você acabou de contar, eu saberia o que eu teria que queimar. aham. Só que, a, por a gente ter tido vidas Claro. diferentes, eu não sei o que eu tenho que queimar. Tô vivendo e tô tentando descobrir. é, Às vezes passam umas coisas pela minha cabeça, só que Uhum, eu falo, será que. Mas eu não sou. Eu não tenho problema com isso. Isso não é algo assim que me chama muita atenção. uhum, Mas é algo que Deus está falando. Que Deus falou e que é aquilo que está ecoando na minha mente. uhum. Tô vendo isso aí, para descobrir o que Deus quer que O eu que é? queime. Amém. E você, o que Deus está falando com você ultimamente? Cara, eu sinto que a cada dia é uma coisa nova, Você mas agora tá com um chamado. não, fora isso, é, fora esse esse chamado, eu diria que tem algumas coisas que Deus tem vindo. Eu Uma coisa que tá ecoando muito é o que que na minha vida eu tenho colocado no altar, sabe? Tipo assim, acho que se assemelha um pouco à questão de queimar os barcos, no sentido, tipo, eu sinto que Deus quer que eu entregue mais do meu tempo a Ele, só que tem algumas coisas ainda que eu tenho que retirar, assim, porque estão tirando esse tempo, sabe? Tipo, eu assistia muito Netflix, mano, assistia muito Netflix. E isso acaba que, assim, você chega em casa, é muito simples, tipo, vou chegar em casa, vou comer, vou botar o Netflix. Terminei aqui, vou deitar, vou assistir o Netflix e depois vou dormir. E isso, tipo, rede social é a mesma coisa. E eu não tenho redes sociais, assim, eu tenho Facebook, mais pela questão de conversar, tipo, com família, alguma família minha que não tem, tipo, WhatsApp. Então eu sempre deixei o Facebook, mas o Instagram, tipo, até muito pouco tempo não tinha. Tem agora o do Vozes, mas, tipo, cara, não tinha, não tem o meu, porque consumia muito meu tempo. Então eu sinto que Deus está me querendo trazer para um lugar em que é de total, realmente, dependência dele e que tudo que eu faço é para ele. Então ele tem vindo a falar comigo isso num quesito mais pessoal, de o que que eu tô trazendo pro altar, o que que eu tô colocando na minha vida como altar. E eu sinto que Deus também tem me apontado um pouco para a questão de união, sabe? Já desde o camping eu sinto isso, a questão de a gente ser independente do banner que a gente segura, a questão de ser lagoinha daqui ou lagoinha de lá, ou de nem ser lagoinha, nós somos corpo de Cristo. Nós todos somos amados por Cristo, independente da sua é, denominação, independente. Se você adora a Deus, que a gente adora, nós somos um. E a unidade do Espírito Santo, né, que o Espírito Santo nos traz junto, ele nos unifica. Então Deus tem vindo ecoar muito isso na minha vida e não sei bem o porquê, mas é questão de amar, sabe? Amar os outros e amar os outros como Cristo nos amou e que somos um só tem vindo ecoar muito, mano, muito, muito na minha vida. Deus e essas coisas. Que tem que deixar. Ele não explica de uma vez. Mas no final, depois tudo faz sentido. Depois é o processo que a gente tem que passar
que se a gente soubesse, tipo, de uma vez, a gente não daria É. valor. E não só, eu acho que é questão da fé, né? Que tipo, se Deus te der tudo assim de uma vez, você não ia precisar de ter fé. Porque você já ia ter o que você quer, o que ele quer pra você, então já aconteceu. Só que eu creio que às vezes Deus te mostra um pouquinho do lado da frente pra você ter a fé enquanto você tá chegando, sabe? Na caminhada, você, não, eu sei quem prometeu, eu sei pra onde que ele tá me levando, apesar de eu não saber como, eu tenho fé que ele vai fazer. E eu Tem, acho que. tem uma passagem. Simão Pedro, logo quando ele conheceu Jesus, Jesus falou: Você vai ser um pescador de É, homem. Na hora, ele entregou o que Simão ia ter que fazer. Só que quando que ele foi começar a exercer essa função. esse ministério dele, foi só em Pentecostes. Foi quando. Foi Que depois de até tudo. então, Eles eram só antes seguidores. disso, ele voltou a ser pescador Uhum. de peixes e não de homens. Jesus foi, Chamou de fez volta. o milagre dos peixes com ele. E só depois disso, depois de Jesus ter entregado tipo, tudo para ele, Uhum. com clareza o que ele ia ter que fazer, ele andou com Jesus, ele, tipo, assim, né? Eu falei que Deus não entrega tudo de uma vez, mas para Simão Pedro, Deus entregou tudo de uma vez e ele não exerceu. Ele Uhum. só exerceu depois que ele teve aquela conversa com Jesus, que ele ia negar Jesus Uhum. 3 vezes, que depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí só depois que Jesus voltou para o céu, E o que o dia de ministério dele, Pentecoste. que ele foi É um exercer o tempo, né? ministério É um dele. tempo pra tudo. A verdade é essa. Tipo, eu acho que É, essa é mais uma das histórias da Bíblia que mostra que, tipo, Deus não age da mesma forma na vida de todos, né? Mas uma coisa é certa, tipo, ele só vai te colocar num lugar exercendo um cargo quando ele souber que você tá pronto pra fazer isso. Não é quando a gente se sentir pronto, é quando ele souber, ok, ó, você agora aguenta isso, então vai. A mesma coisa que Davi, ele já tinha entregue pra Davi, ó, você vai ser o rei, mas não é agora. Então você tem que atravessar, você tem que matar um gigante, você tem que fugir ainda do rei, você vai ter que se aproximar e fugir dele, e você vai ter a oportunidade de matar ele, mas não vai ser o momento ainda. Então, essa caminhada é o que vai demonstrar para Deus que você realmente tem fé nele e que você crê que o plano dele é melhor para você do que os seus. E eu sinto que eu tô nessa caminhada aí. Eu tô tipo assim, Deus tem colocado pessoas na minha vida e tem me mostrado aquilo que eu creio que ele quer. Como que vai ser? Não faço a menor ideia, mano. Mas tô ansioso também para mostrar um pouco dessa caminhada o para quem nos pessoal, acompanha. Eu acho que esse desenvolvimento, esse novo quadro é isso, no meu ponto de vista, é a gente os dois mostrar para eles, mostrar para o povo que está nos assistindo, acompanhando, quem conhece a Deus e quem não conhece, olha, Deus está trabalhando assim na nossa vida. E tipo, e a única coisa, o único motivo pelo qual, tipo, as coisas podem vir a dar certo é porque a gente entendeu que não é por nós que estamos vivendo, mas por Cristo. sim, E essa é a única chave que o evangelho dá pra nós. Tipo, sim. quer as coisas dar certo da maneira que Deus quer? Viva pra Ele. E tudo o resto vai se encaixar, mas viva pra Ele. Então, é isso que eu sinto que Deus queria que a gente falasse hoje. A gente apontar Amém. pra Ele mais uma vez e acho que esse quadro vai vir mais vezes, mas tipo, mais natural também a gente sei lá, fazer um estudo bíblico. Se vocês acham que seria maneiro, a gente pode também trazer, tipo, um momento em que a gente abre um pouco a Bíblia, a gente lê junto e vê o que Deus está conversando com nós. Sim, Eu acho que sim. ia ser maneiro. Vai ser legal. Sim, foi uma. A gente planejou, né? Meia É, hora. é, Já deu, tá dando quase 1 hora e meia. é. Perdão, mas de nada também. Obrigado, se você É, escutou a gente até aqui. A gente contou um pouquinho da história de cada um, que Deus vem falando com a gente, sim, onde Deus quer, o que Deus quer que a gente faça. sim, E é um projeto que a gente, né, tem vontade, tem a vontade de continuar. sim. E que, pô, eu gostei. Eu também. Gostei dessa conversa Acho nossa. que foi mais aberto, não é tão. Sei lá, foi mais tranquilo também, senti mais intimidade. Eu acho que é isso que Deus está buscando do povo também. Transparência de emoções. Isso, isso. É.
E é Amém. verdade, né? Verdade nos condenados. Porque às É, vezes o convidado tá aqui, aí a gente tem que dar, né, como ele é o convidado, a atenção assim maior da conversa é para a vida da pessoa e a gente não consegue é, falar muito sobre isso, sobre a gente, sobre o próprio Vozes do Reino é, em si. E esse aqui a gente consegue ser transparente, ser realmente o Vozes do Reino e quem é, tá escutando, quem tá assistindo. é. Vai dar. É isso, eu acho que esse é o quesito. Eu acho que a gente tá seguindo, estamos caminhando para onde Deus quer. E Pô, se você é, assistiu até aqui e ainda não deixou o like, já deixa o like. Já se inscreve aí, já comenta se você acha que essa conversa aqui, né, tocou no seu coração, compartilha com um amigo, com um parente nas redes compartilha. sociais, marca a gente, assim como o Lucas falou no começo, se tiver alguma coisa que você queira falar, pode mandar mensagem pra gente. A gente tem os nossos copos, Copinho, se você quiser comprar o nosso copo, assim, ofertar para alguém. ofertar pra Vai ser alguém, uma bênção para nós pra e alguém principalmente que gosta de café. café é bom. Sim, vai ajudar, né, aqui o nosso projeto. Não é um copo muito caro. Vai simbólico, vai ser um valor bem simbólico. A gente vai estar soltando aí durante essa semana. Mas é baratinho e a gente vai entregar na sua casa. E, cara, é uma bênção. Vai nos ser uma bênção para nós é isso. É isso. Se inscreve, deixa o like, comenta. E a gente se vê aonde, Lucas? No próximo papo de outro reino. Falou, mano. Tamo junto.